Foi uma mensagem poderosa da parte de Deus, poderosa. Eu louvo a Deus pela juventude, louvo a Deus pelos adolescentes. Eu nem sabia que os adolescentes iam apresentar. E aí chegou no final, né, eles fizeram uma peça tremenda, tremenda. Parabéns aos adolescentes, parabéns aos jovens. Que Deus continue usando, né, a vida desses amados e usando a vida dos líderes, né, como tem se dedicado, ensaiando tanto tempo, né, e eu creio que tocou corações, né, os missionários lá da Jocum estiveram aqui, fizeram um tempo circense, né, muito legal, muito divertido, foi um tempo precioso demais, graças a Deus, Deus é bom. Amados, eu gostaria muito que você pudesse abrir a palavra de Deus. Eu quero ministrar algo que está no meu coração e está no livro de Mateus 9,14. Mateus 9, do 14 e diante. Vamos, se você não tem a sua Bíblia, eu quero acompanhar no telão. Está escrito assim: então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Feche os teus olhos uma vez mais. Senhor, muito obrigado por tua presença, pela manifestação do teu Espírito neste lugar. Pedimos que somente o teu Espírito Santo tenha acesso a cada coração, a cada vida, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco para a glória do teu nome. Amém. Queridos, Jesus foi questionado ali por alguns fariseus por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Uma vez que os discípulos de João jejuavam, alguns fariseus jejuavam, e Jesus aproveitou aquele tempo ali para ensinar algo. Conhecendo o coração, Jesus falou assim: olha, eles estão caminhando comigo, então por enquanto eles não precisam jejuar, por hora não precisam jejuar, mas vai ter um tempo que eu não estarei mais com eles e eles terão que jejuar. E aí ele dá um recado muito importante. Ele diz: não se coloca remendo novo em tecido velho, e nem vinho novo em odre velho, porque se colocar um tecido novo, um remendo novo num tecido velho, vai rasgar muito mais, vai ser pior. E se colocar um vinho novo em um odre velho, vai romper o odre, vai perder o vinho e vai perder o odre. Então Jesus deu uma mensagem ali. Eu trago ao meu coração essa mensagem toda vez que eu apresento um jejum diante do Senhor. Eu preciso consagrar a minha vida. Eu não posso fazer um jejum apenas por fazer, porque se eu fizer um jejum sem consagrar a Deus, eu estou fazendo greve de fome, irmãos. É só parar de comer, eu só estou emagrecendo. E é interessante, né? Mas nós devemos sempre direcionar o que nós fazemos ao Senhor. Direcionar ao Senhor. Esse cântico que acabamos de cantar aqui, você sabe o grande eu sou? Não está falando que eu sou grande, nem quem está cantando é grande, que nem você que está cantando e louvando aí é grande, não. Está dizendo que Deus é grande.
Quando Moisés foi falar com o faraó, Moisés fala para Deus assim: e o que eu digo para faraó? O que eu vou dizer para faraó? Você perguntar quem me enviou. E Deus fala para Moisés assim: diga para ele que o grande eu sou te enviou. Então nós cantamos para o grande eu sou, que é o nosso Deus. Amém? E Jesus estava dizendo que o jejum, mostrando através do jejum que a nossa vida precisa ser para Ele. A nossa vida precisa direcionar para Ele, tem que apontar para Ele. Se você fica sem comer para emagrecer, Deus te abençoe. Mas se você fica sem comer para apresentar um jejum a Deus, tem que apontar para Deus. Pastor, como que eu faço na empresa? Eu estou em jejum, mas lá não posso orar, não posso cantar. Mas em espírito você pode glorificar a Deus. Em espírito você pode glorificar a Deus. Em atitudes você glorifica a Deus. Sendo talvez alguém que ajuda os outros lá no teu trabalho. Entende? Assim nós direcionamos o nosso jejum. É claro que isso tem que ser todos os dias, mas principalmente quando nós estamos consagrando um jejum a Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui, Igreja do Senhor Jesus, e te dizer que jejum não é para comprar carro, jejum não é para comprar casa, jejum não é para arrumar casamento, querido. Jejum é para edificar a sua vida, para que você fortaleça a tua vida, que você seja revestido de toda a armadura de Deus, para poder vencer as astutas ciladas de Satanás. Amém? Mas alguém pode dizer assim: pastor, eu fiz um jejum para comprar um carro e comprei. Pastor, eu fiz um jejum para comprar uma casa e comprei. É claro, quando você jejua, quando você consagra, a tua fé é edificada. E aí você está orando para comprar a casa, para comprar o carro, e você vai alcançar a tua bênção. A Bíblia fala, Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e que se esperam. Mas quando você jejuar, é para a edificação da sua vida espiritual, igreja. Lá em Efésios 6 está falando o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra mais pregada que nós ensinamos. Fortalecei-vos no Senhor. Seja fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Para quê? Para vencer Satanás, para vencer as astutas ciladas, os dardos inflamados de Satanás. Falei domingo passado sobre isso e estou falando de novo nesta noite. Você está entendendo, querido, a tua posição diante de Deus? Jesus estava dizendo assim: talvez os fariseus estão jejuando para bater no peito nas esquinas e falar: eu oro, eu jejuo. Então não seja como os fariseus, a palavra diz. Que você possa consagrar a Deus. Por isso ele diz: não se coloca vinho novo em odre velho. Não se deita vinho novo em odre velho. Deus quer derramar coisas novas sobre a tua vida. Deus quer derramar coisas preciosas sobre a tua vida. Mas você tem que ser renovado. Você precisa se renovar. Eu preciso renovar. Por isso eu tenho que estar em espírito de oração. Por isso eu tenho que estar orando em todo o tempo. Aí o texto diz assim: se coloca vinho novo no odre velho, perde os dois. Se Deus derrama unção, se Deus derrama bênção sobre a tua vida, se Deus derrama dons sobre a tua vida, e se você não está renovado no Senhor, perde-se os dois. Olha que coisa interessante, igreja. Sabe o que era o odre? Era uma vasilha feita de couro, de animal, de bode, de carneiro. Faziam aquela vasilha e colocavam um vinho novo ali dentro. E guardavam aquela vasilha fechada para fermentar o vinho.
O vinho, quanto mais velho, melhor. E aquela vasilha ficava em um determinado local. Mas com o tempo, a fermentação, ela vai soltando um gás. E ele vai forçando o odre de dentro para fora. De dentro para fora. Vai estufando o odre. E aí, quando o odre é novo, ele é flexível. Quando o odre é novo, ele estica e não rompe. Vai passando o tempo, de tanto utilizar, de tanto colocar vinho, coloca vinho e tira vinho, o odre vai ressecando, o couro vai ressecando e vai trincando. Quando vai chegar um momento em que vai colocar o vinho sobre o odre e ele vai fazer a pressão, que nem Coca-Cola com gás, vai fazendo a pressão de dentro para fora e ele vai romper, porque ele perdeu a flexibilidade, ele não é mais flexível e ele rasga, ele rompe. E ali Jesus falou: rompeu o odre, perdeu o vinho e perdeu o odre. Porque Jesus traz isso para as coisas espirituais, igreja. Ele está falando, e nós podemos fazer o paralelo, que nós somos o odre, e o vinho novo que é despejado, é derramado sobre nós, é o Espírito Santo. E ele nos pressiona mesmo, de dentro para fora. O Espírito Santo nos pressiona, faz pressão de dentro para fora. Nos enche, fala conosco, nos confronta de dentro para fora, igreja. De dentro para fora. A palavra é pregada pelo ministro, o louvor é ministrado aqui pelo ministro e você recebe. E dentro de você tem um vinho novo que começa a se mexer, a manifestar dentro de você e vai te enchendo. E se você não tiver renovado, querido, Jesus está falando que vai romper. Olha o que eu anotei aqui. É muito precioso o que Deus fala conosco nesta noite. Tem três passos que eles usavam para renovar o odre. Eles deixavam o odre, pelo menos três eu anotei. Eu vi um estudo que tem várias coisas, mas essas três são as principais. Eles pegavam aquele odre seco e mergulhavam na água e deixavam por um tempo na água, que a água ia amolecendo aquele couro. Ficava um tempo. Depois de um tempo eles retiravam o odre daquele tanque de água e daí ia para uma escova. Ele era escovado para tirar as impurezas que o vinho ia criando uma borra por dentro dele. As impurezas. Vi alguém falando na televisão que o nome dessa borra chama-se fezes, irmãos. Fezes. E eles passavam a escova. E por último, pegavam aquele odre já flexível, aquele odre limpo e mergulhavam no óleo e deixavam por um tempo mergulhado no óleo, até o odre absorveram o óleo, ficar encharcado do óleo. O óleo ficava dentro dele, nas entranhas dele, eu posso dizer dessa forma, porque estou pensando em mim nesta noite.
E é assim que o servo de Deus, ele precisa passar pela água do batismo para renovar o homem. A água do batismo vai soltar muita sujeira, irmão. Vai amolecer o odre que está duro, ressecado. Depois ele vai para a escova, que é a palavra de Deus, a palavra que nos edifica, a palavra que é o pão da vida. Jesus é o verbo, ele é a palavra. Esse é o processo, igreja. E por último, mergulha no Espírito Santo. Quantos lembram da palavra de semana passada? Existem águas que dão nos artérios, nos joelhos, nos lombos, mas tem águas mais profundas, tem águas que envolvem, e aquele óleo envolvia todo o odre, a ponto de deixar o odre flexível de volta. Aleluia! Quanto crente que está seco, quantos crentes dentro da igreja estão secos, ressecados, já não sentem mais a presença de Deus, já não sentem mais o desejo de louvar a Deus. Vem para a igreja para bater cartão. O Espírito Santo fala aos nossos corações nesta noite. Crentes que estão rachados, aleluia, e Deus quer derramar uma porção daquele vinho poderoso que é o Espírito Santo. Deus quer manifestar o seu Espírito Santo no coração da sua igreja, mas tem alguns que, se ele derramar esse vinho, se ele derramar uma porção dobrada desse vinho, vai rachar. Aleluia, aleluia. E são tantas coisas que vão ressecando o nosso coração, querido. Problemas na família, problemas no trabalho, são tantas crises que nós passamos nas nossas vidas. E tudo isso vai contribuindo para ressecar a nossa vida espiritual. A gente fica sempre na defensiva, dá a impressão que tudo que falam é para a gente. O pregador pregou porque conhece a minha vida. Ah, fulano falou de mim. Ah, fulano postou lá na rede social, foi uma indireta para mim. E vai ressecando o seu espírito. E aí Deus não fala mais comigo. Eu não sinto mais prazer na palavra, eu não sinto mais prazer em fazer a obra, eu não sinto mais prazer em estar nos cultos, nas orações, eu não sinto mais prazer em fazer um jejum, porque está ressecado, não é mais flexível. Se chamar atenção, quer mudar de igreja, quer mudar de emprego, quer mudar de mulher, quer mudar de marido. Meu Deus, igreja do Senhor Jesus, é muito forte o que Deus comunica nessa noite aos nossos corações. É muito forte, irmãos e irmãs. Nós precisamos receber um vinho novo nas nossas vidas, mas para isso nós temos que ser flexíveis, para isso nós temos que estar amolecidos na presença do Senhor, para isso nós precisamos deixar a escova de Jeová escovar a nossa vida com a palavra, porque a palavra dói, irmão, a palavra dói. Tem momento que eu leio a palavra e digo: ai, Jeová, pagar, que está doendo o coração. Você está entendendo, querido, nesta noite? Tem pessoas que falam assim: eu vou tirar uma palavra. Mas não tira não, irmão, que é pecado tirar a palavra da Bíblia. Eu vou tirar uma palavra. Olha aqui o que a palavra diz. Não, isso não é para mim, não. Esse não é de Deus, vou tirar outra palavra. Não, querido, não é assim, amado. Pega um texto, leia o texto, medita no texto, pergunta o que Deus quer falar contigo, pergunta o que Deus quer comunicar ao seu coração, pergunta como que está a sua vida, pergunta para Deus: como está a minha vida, Senhor?
Como está a minha vida? Está tudo bem, Senhor? Eu estou me sentindo tão bem, mas para o Senhor está bom? Porque às vezes a gente está se sentindo tão bem no trabalho, está ganhando dinheiro, está trocando de carro, está top, está legal, mas a vida espiritual está seca. Se derrubar o odre no chão, ele racha. Quanto mais se colocar vinho novo, quanto mais se derramar poder, quanto mais se der a bênção que a pessoa está procurando, a bênção que a pessoa está orando, o milagre, talvez Deus não derrame um hino porque vai rachar, vai romper. Quantas pessoas que recebem bênção não voltam mais na igreja? Quantas pessoas que recebem bênção e nem agradecem a Deus? Igreja é muito forte, e nós precisamos entender os passos, nós precisamos entender o processo, porque se nós não compreendemos o processo, nós sofremos demais, não é verdade? Lá no teu trabalho não tem um jeito de trabalhar? Lá no teu trabalho não tem um jeito de fazer o que você tem que fazer? Segunda-feira faz algo, de manhã faz algo, se não de tarde você não teve resultado nenhum, tem um, porque tudo tem um processo. E na vida espiritual tem um processo. Na vida espiritual tem um processo. Na igreja tem um processo. E o Espírito Santo fala que nós precisamos da água, nós precisamos da escova e nós precisamos do óleo. Olha o que a palavra diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo. O que você entendeu que eu falei? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O cristão precisa do óleo na sua cabeça. Em todo tempo o cristão precisa estar com as suas vestes alvas. O que quer dizer isso? Está falando de santidade, mas não está falando de perfeição, igreja. Santidade é desviar, é fugir do pecado. Deus não está dizendo que você e eu nós temos que ser perfeitos, mas nós temos que fugir do pecado. Fuja da aparência do mal, diz a palavra de Deus. Então a palavra está nos dando uma direção, igreja. Como estão os teus resultados? Como estão os teus resultados na tua vida? Pastor, está difícil, olha, está ruim a minha vida financeira, olha, está ruim o meu casamento, não está bom, e daí começa a ressecar o teu coração. Mas talvez alguém diga assim, como já falei, tá legal, pastor, minha empresa está indo bem, eu estou ganhando dinheiro, está top, estou pagando as contas, mas tem algo lá no fundo que não fecha. Já sentiu isso? Já sentiu isso? Ei, parece que tudo ao redor está legal. Tudo está legal. O que você projeta está certo. Mas lá no fundo, quando você deita para dormir, tem alguma coisa que não bate. Não está legal. Não estou me sentindo bem. Não fecha. Irmão, entenda o que eu estou falando nessa noite. Está faltando algo da parte de Deus sobre a tua vida. Eu não consigo ser feliz, eu conquisto coisas, eu ganho bem, mas não consigo ser feliz. A felicidade não é plena, só tem momentos de felicidade. Diz que a palavra diz que quem está em Cristo uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo passa por crise, mas está em Cristo. E ele continua sendo feliz mesmo em crise. Quantas pessoas já tive a experiência que a pessoa fala para mim assim: mas a tua situação está desse jeito, está ruim assim, você está indo para a igreja ainda, você ainda é ofertante na igreja ainda, você não desiste de ir para a igreja e a tua vida está virada o sapato velho.
Cristo e eu sou feliz. Que antes, lá no mundo, tinha momentos que eu estava feliz. Eu estava contando ainda o testemunho da última vez que eu fui no bar. Estava jogando sinuca no bar. Pensa num carnaval de sinuca. E daí começou uma confusão. E uma confusão, uma briga. E eu fiquei quietinho, encostado no canto. O rapaz que estava jogando comigo olhou para mim e falou assim: Gilson, você estava com eles. Eu falei: eles quem? Estava jogando aqui com você, ele assumiu. E aí o camarada, na metade da viagem dele, o camarada veio, pegou ele pelo pescoço e saiu rolando para fora. E eu respirei fundo. E o Espírito Santo falou assim: que não é teu lugar. E eu fui saindo. Estava afastado da presença de Deus. Foi a pior coisa da minha vida. Ficar longe da presença de Deus. Quase perdi minha esposa. E eu fui saindo. Quando eu estava na porta do bar, um cara veio com uma faca e falou assim: cadê os caras? Cadê os caras? Eu falei: estava tudo aí. E eu muito amigo dele. E ele entrou ali para dentro, eu não sei o que aconteceu, mas eu saí de lá. Falei: nunca mais. Sabe o que eu fazia, irmãos, quando eu ia lá? Pegava uma latinha de cerveja, 10 horas da noite. E quando era 2:30 da manhã, tinha meia lata. Eu não bebi. Mas eu ficava dando risada, fazendo imitação. Todo mundo ria. E eu contando piada. Que felicidade. Quando o dono do bar falava assim: eu tenho que dormir, eu tenho que fechar. Tinha uma depressão. Uma depressão tomava conta da minha cabeça, do meu coração. E eu saía daquele bar. A vontade de tirar meu vida. A vontade de tirar meu vida. Falava para ele assim: não, cara, vamos ficar aqui até as 8 da manhã, depois eu vou trabalhar daqui hoje. Você está entendendo o que é ser feliz e estar alguns momentos, ter alguns momentos de felicidade? Quando nós estamos em Cristo, nós somos felizes, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Aleluia! Eu sou feliz estando em Cristo. Você conversa com pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que estão passando pelo vale, e elas falam assim: eu estou firmado na rocha que é Cristo. Aleluia! Transforma esse odre aqui, transforma esse odre seco. Essa é minha oração, queridos. Transforma esse odre seco aqui, Senhor. Amolece esse odre para que não rache, Senhor, porque eu quero o melhor do Senhor para a minha vida. Nós cansamos de orar, e eu falei já na minha pregação: Senhor, eu quero mais de Ti. Estamos orando errado. Nós temos que dizer assim: Senhor, eu quero entregar mais de mim para o Senhor, porque Ele já deu tudo o que precisava. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele já deu tudo para nós e enviou o Espírito Santo para morar e habitar a sua vida. Se você já aceitou Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo dentro, habitando a sua vida, habitando o seu coração. E aí, mesmo que tudo ao redor está virando de perna para o ar, está desabando, a casa está caindo, mas a tua esperança é outra, porque Ele já venceu. Aleluia! Levante a tua mão para o alto nesta noite, aplaude ao Senhor pelo que Ele.
Esse povo de Deus que se diz povo de Deus é louco, porque está na crise, está com problema, está desempregado, está caindo o céu, e eles estão batendo palma dentro da igreja, porque a nossa esperança não é nessa terra, a nossa esperança não é neste presidente, não é no presidente que vai ser eleito, não é. A nossa esperança, ela vem do alto, ela vem do Senhor, igreja. Nós cremos que Deus pode mudar a condição, e Ele muda. Eu estava contando o meu testemunho para o meu filho e para minha esposa dentro do carro. Com 19 anos de idade estava morrendo. Com 19 anos de idade estava com um pé e meio na cova. E Deus me tirou da cova, Deus fechou a sepultura, porque Ele é Deus. E se você crê, Ele vai mover na sua vida também, porque Ele não tem filhos preferidos, Ele tem filhos e Ele ama a todos. Deus fecha a sepultura, estava morrendo, ia morrer sem Jesus. Meu irmão, você pode até viver sem Jesus, mas se você morrer sem Jesus, você está encrencado. Você está encrencado, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Para ir ao céu é só Jesus, e nem o outro há salvação, diz a palavra. E eu estava morrendo, e eu estava perecendo, e eu, ali naquele leito, eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus teve misericórdia de mim. Com 19 anos de idade, passaram-se alguns meses, fui diagnosticado com uma outra doença, desretinias cerebral. Vou falar com o doutor, falar com o médico, e ele diz assim: não tem cura. Não tem cura. Pode falar com os profissionais da saúde aqui da igreja, você vai entender o que é desretinias cerebral. Você pode ter epilepsia. Querido, é uma palavra motivadora do médico, né? Mas a minha esperança não era no remédio que eu estava tomando. A minha esperança não era no médico que estava me tratando. A minha esperança estava no médico dos médicos, que é Jesus Cristo. E Ele me curou, eu estou curado há mais de 30 anos, e eu não tomo mais remédio há mais de 30 anos. Eu fui liberto porque Ele é Deus, aleluia. Ele é Deus, e por isso que eu prego a palavra de um Deus vivo, por isso que eu prego a palavra de um Deus que opera milagres, por isso que eu prego Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por isso eu digo para você: se Ele fez na minha vida, Ele faz na tua. Se Ele endireitou esse odre aqui que era seco, rachado, quebrado, se Ele endireitou esse odre aqui, imagine o que Ele pode fazer na sua vida, imagine o que Ele pode fazer na sua família, imagine o que Ele pode fazer na sua casa. Ele é fiel, Ele é Deus. Água, palavra, a palavra, óleo, Espírito Santo sobre a tua cabeça, a palavra no teu coração e a água para te amolecer. Amoleça o teu coração nessa noite. Volte a ser flexível. Volte a ser flexível. Porque quem não é flexível não aceita o confronto, não aceita a palavra, não aceita a correção, não aceita Jesus. E Ele quer mudar algo nessa noite em nossos corações, em nossas vidas. Aqui está o milagre. Eu estou pregando, eu estou fazendo a obra, porque sou um milagre. Sou um milagre. O diabo queria, há muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, queria me colocar debaixo de 7 palmos, dentro de uma sepultura. Mas quando eu decidi mudar, Deus mudou minha sorte. É você quem decide. É você quem decide. Porque Deus já fez. E quem quer agora contigo nesta noite? O grupo de louvor pode me ajudar aqui.